a arte de apreciar a solidão que traz prazer. Você já se pegou aflito, buscando desesperadamente evitar o silêncio? Talvez, sem pensar duas vezes, ligou a TV, colocou uma música ou procurou qualquer distração só para não estar a sós com seus próprios pensamentos? O estoicismo, com sua sabedoria atemporal, surge como uma luz serena em meio à tempestade de inquietações modernas. Hoje, compartilho 3 lições preciosas, escolhidas com cuidado, para te ajudar a criar uma conexão mais autêntica e profunda consigo mesmo. Se é a sua primeira vez por aqui, aproveite e se inscreva no canal, deixe seu like, é a melhor maneira de apoiar este trabalho. E claro, não esqueça de ativar o sino de notificações, para que você possa continuar recebendo mais conteúdos que alimentam a alma. Estas palavras são um bálsamo, um lembrete de que as distrações são temporárias, enquanto a verdadeira força está adormecida dentro de você, pronta para despertar e transformar sua vida. Seja a pressão esmagadora do cotidiano ou o peso da solidão que te aflige, esses ensinamentos chegam como um abraço de apoio, uma chama de motivação e esperança. E antes de mergulharmos nessas lições, lanço um desafio: permaneça até o fim, porque em algum momento, uma dessas lições pode ser a chave para mudar sua vida de forma surpreendente e definitiva. Vamos nessa? 1. Cultive uma amizade consigo mesmo. Lembro-me de um momento extremamente desafiador da minha vida, onde tudo parecia desmoronar ao meu redor, e eu me sentia completamente desamparado. Eu estava sozinho, enfrentando minhas próprias inseguranças, medos e incertezas. Foi exatamente nesse período que descobri a força e a beleza de cultivar uma verdadeira amizade comigo mesmo. Ao invés de buscar conforto nos outros, voltei meu olhar para dentro. Passei a reservar tempo todos os dias para me conectar em silêncio, algo que até então jamais havia experimentado. Nesses momentos de reflexão, comecei a explorar meus próprios pensamentos, a decifrar meus medos e a valorizar minhas qualidades. Foi um processo lento, e muitas vezes doloroso, mas profundamente transformador. Assim como qualquer amizade, a relação comigo mesmo exigiu paciência, empatia e aceitação. Foi durante essa jornada que encontrei uma frase de Epicteto que ressoou profundamente em meu coração. O homem sábio deseja sempre estar consigo mesmo. Essas palavras se tornaram meu lema, um lembrete constante de que a verdadeira paz e satisfação vem de um entendimento profundo e amoroso de si mesmo. Mesmo nos dias em que a solidão parecia pesada demais, aprendi a abraçá-la. Percebi que, ao ficar sozinho, me era oferecida a oportunidade de me conhecer melhor e fortalecer a relação que tinha comigo. Pratiquei a gratidão, registrando todos os dias aquilo que me fazia sentir grato. Isso não apenas transformou minha visão de mundo, como também me ajudou a valorizar minhas conquistas e qualidades. Através desse processo, mudanças profundas começaram a acontecer. Minha autoconfiança aumentou, minhas decisões se tornaram mais assertivas, e encontrei uma paz interior que nunca antes havia experimentado. A força que construí nesses momentos me acompanha até hoje, permitindo-me enfrentar os desafios com um coração e uma mente mais resilientes. Hoje, afirmo com certeza, a melhor relação que você pode desenvolver é consigo mesmo. Essa amizade é o alicerce para todas as outras conexões e experiências na vida. Se algum dia se sentir perdido ou só, lembre-se de que dentro de você sempre haverá consolo e força. Você é seu melhor amigo, e através da aceitação e do autoconhecimento, pode encontrar um mundo de paz e infinitas possibilidades. 2. A importância da solidão é algo que nem sempre compreendi. Durante anos, a solidão era algo que eu temia profundamente. Fazia o possível para evitar momentos de isolamento. Contudo, foi numa fase particularmente sombria da minha vida que descobri o verdadeiro valor da solidão. Lembro-me claramente de uma noite em que me sentia esmagado pelo peso do mundo. Apesar de estar cercado de pessoas o dia todo, o vazio persistia. Decidi sair para uma caminhada solitária, apenas eu e meus pensamentos. A cidade estava em silêncio, e enquanto andava, comecei a refletir profundamente sobre a minha vida e os desafios que enfrentava. Naquele momento de tranquilidade, algo extraordinário aconteceu. Uma clareza que nunca havia experimentado antes surgiu. O estoicismo me ensinou que a solidão não é um inimigo, mas sim uma aliada.
sozinho, pude finalmente ouvir a minha própria voz, livre das distrações que me cercavam. Encontrei consolo nas palavras de Marco Aurélio, e em nenhuma parte pode o homem encontrar um refúgio tão tranquilo quanto na intimidade de sua alma. Essa citação me lembrou que a verdadeira paz está disponível para todos nós, basta nos permitirmos o tempo e o espaço para buscá-la. Comecei a fazer da solidão uma prática regular. Diariamente, separava um tempo para estar comigo mesmo, seja meditando, lendo ou simplesmente refletindo. Esses momentos de solitude se tornaram essenciais para me revitalizar, permitindo-me encarar o mundo com uma perspectiva renovada e mais clara. A solidão, para mim, passou a ser um tempo sagrado, onde eu processava meus pensamentos e emoções de forma mais eficaz, sem as influências externas que costumavam ofuscar meu julgamento. Além disso, aprendi a apreciar minha própria companhia. Atividades como caminhar na natureza, escrever no meu diário ou simplesmente sentar em silêncio tornaram-se momentos de profunda satisfação e bem-estar. A solidão me ensinou a ser autossuficiente, a encontrar dentro de mim a força que muitas vezes buscava nos outros. Foi libertador perceber que eu não precisava da constante validação ou presença alheia para me sentir completo. Essa lição transformou a maneira como me relaciono comigo e com os outros. Hoje, a solidão é um dos meus maiores tesouros. Foi ela que me permitiu crescer, curar e descobrir partes de mim que de outra forma teriam permanecido adormecidas. Se algum dia sentir medo de ficar só, encorajo você a ver a solidão de um novo ângulo, como uma oportunidade valiosa de reconexão interna. É nesses momentos de quietude que você pode descobrir uma paz e clareza capazes de transformar sua vida. 3. Viver o presente é uma lição que me custou muito aprender. Como muitos, passei boa parte da minha vida preso entre os arrependimentos do passado e as ansiedades do futuro. Até que um dia, em uma tarde comum, enquanto caminhava pelo parque, algo mudou. Vi um grupo de crianças brincando, despreocupadas. Não pensavam no que viria ou no que já havia passado, estavam imersas naquele momento de pura alegria. Percebi, então, que eu também tinha essa capacidade de viver o presente, mas de alguma forma havia esquecido como. Foi então que mergulhei no estoicismo e encontrei uma citação de Sêneca que ecoou profundamente dentro de mim, e enquanto adiamos a vida, ela passa depressa. Essas palavras foram um despertar doloroso, uma lembrança de quantos momentos preciosos eu já havia perdido ao me preocupar demais com o que estava por vir ou lamentar o que já se foi. Decidi que era hora de mudar. Comecei a praticar a atenção plena, um princípio que os antigos estoicos chamavam de proche. Todos os dias, me comprometi a estar totalmente presente, seja tomando uma xícara de café, trabalhando, ou mesmo em uma conversa casual. No início, foi difícil. Minha mente, acostumada a vagar, resistia, mas com o tempo, isso se tornou uma prática mais natural. Um dos métodos mais eficazes que adotei foi a respiração consciente. Sempre que percebia que minha mente estava presa no passado ou no futuro, eu me concentrava na minha respiração. Sentia o ar entrando e saindo lentamente dos meus pulmões, como se cada respiração fosse um convite para voltar ao presente. Essa prática simples, porém poderosa, trouxe uma mudança radical na minha vida. À medida que ficava mais consciente do momento presente, minha ansiedade diminuiu e comecei a encontrar uma satisfação profunda nas pequenas coisas, o calor do sol, o canto dos pássaros, o sorriso de um amigo. Tudo se tornou mais vívido, mais real. Percebi que muitas das minhas preocupações não tinham fundamento. Estava desperdiçando agora com medos sobre um futuro incerto. Entendi que o passado não pode ser mudado e o futuro é imprevisível, mas o presente é tudo o que temos. Viver no presente é viver plenamente, e foi isso que me trouxe uma paz interior há muito perdida. Se você, em algum momento, se sentir sufocado pelas preocupações ou arrependimentos, lembre-se de que o agora é o único tempo que realmente importa. Aproveite cada instante, viva intensamente, e a serenidade que você tanto procura virá como consequência. 4. Controle das emoções. Sempre admirei aqueles que conseguem manter a calma em qualquer situação, enquanto eu, por muito tempo, deixei que minhas emoções me dominassem. Reagia impulsivamente, especialmente em momentos de estresse.
Mas houve um dia específico que mudou minha forma de lidar com isso para sempre. Era um dia difícil no trabalho. Um projeto importante estava em atraso, meu chefe estava furioso e a pressão parecia sufocante. Em vez de respirar fundo, explodi, deixando que minha frustração tomasse conta de mim. Depois disso, senti vergonha. Sabia que precisava de uma mudança, algo que me ajudasse a controlar minhas emoções de maneira mais saudável. Foi então que comecei a estudar a filosofia estoica mais profundamente. Uma citação de Epicteto tocou algo em mim, e não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Essas palavras me fizeram perceber que minhas reações emocionais não eram causadas pelos eventos em si, mas pela forma como eu os interpretava. Entendi que precisava mudar minha perspectiva, não apenas minhas reações. Comecei a praticar a autorreflexão. Passei a observar minhas reações emocionais, tentando entender a raiz de cada uma delas. Percebi que muitas vezes minhas emoções eram alimentadas por pensamentos irracionais ou medos desnecessários. Ao identificar esses padrões, consegui começar a desafiar meus pensamentos, e com isso, mudar minha maneira de reagir. Incorporei a meditação em minha rotina diária. Dedicar alguns minutos para meditar me ajudou a cultivar uma maior consciência sobre meus pensamentos e emoções, sem me deixar levar por eles. Aos poucos, comecei a responder às situações com mais calma e clareza, em vez de agir por impulso. Sempre que a raiva ou frustração ameaçavam me dominar, eu respirava fundo, dando a mim mesmo o espaço necessário para responder de forma mais racional. Com o tempo, notei mudanças significativas. Minhas relações pessoais melhoraram, e no trabalho, meus colegas e chefe começaram a perceber a diferença. Aquele que antes perdia o controle, agora era visto como alguém equilibrado e confiável. O controle das emoções não é algo que se conquista de um dia para o outro, mas com prática e paciência, é possível. Hoje, sinto que estou em paz comigo mesmo. Aprendi que controlar as emoções não é reprimi-las, mas sim entendê-las e direcioná-las de forma saudável. Se algum dia você se sentir à mercê de suas emoções, lembre-se de que você tem o poder de mudar isso. Através da autorreflexão, da meditação e de uma prática constante, você pode cultivar a habilidade de manter a calma, mesmo nas situações mais desafiadoras. 5. A autenticidade. A autenticidade sempre foi uma virtude que admirava nos outros, mas que, durante muito tempo, me pareceu difícil cultivar na minha própria vida. Por anos, adaptei meu comportamento e opiniões para agradar as pessoas ao meu redor, temendo ser rejeitado, ansiando por aceitação. No entanto, houve um momento que mudou tudo. Em uma noite, durante uma reunião social com amigos e conhecidos, encontrei-me dizendo coisas que não refletiam quem eu era, agindo de maneira que não representava meu verdadeiro eu, apenas para me encaixar. Quando a noite terminou, me senti vazio, como se tivesse traído minha própria essência. Esse sentimento me forçou a refletir profundamente sobre a importância de ser autêntico. Foi então que, buscando respostas, me voltei ao estoicismo. Uma citação de Sêneca ressoou em minha mente: o que você precisa para viver uma vida plena já está dentro de você. Essas palavras despertaram algo em mim. Percebi que a validação externa não era o que definia meu valor, tudo o que eu precisava já estava presente dentro de mim. Decidi, naquele instante, que era hora de mudar. Comecei a praticar a autoaceitação, abraçando tanto minhas qualidades quanto minhas falhas, sem julgamento. Esse foi um passo essencial para me tornar mais autêntico, pois me permitiu sentir conforto com quem realmente sou. Com o tempo, comecei a expressar minhas opiniões de forma honesta, mesmo que isso significasse contrariar as expectativas dos outros. No início, foi assustador. Sentia-me exposto, mas logo percebi que a autenticidade atraiu pessoas que valorizavam meu verdadeiro eu. Uma prática que me ajudou imensamente foi a reflexão diária. Todas as noites, eu revisava o meu dia, perguntando-me se havia sido fiel aos meus valores e se tinha agido de forma genuína. Essa prática me permitiu identificar momentos em que não fui autêntico e me ajudou a ajustar meu comportamento para o futuro. Descobri que ser autêntico não só me trouxe uma paz interior imensa, mas também transformou minhas relações.
As pessoas ao meu redor notaram essa mudança, e minhas conexões se tornaram mais profundas e baseadas na confiança. A autenticidade se tornou uma força motriz para construir uma vida mais significativa. Hoje, entendo que ser autêntico pode ser desafiador, mas é fundamental para viver plenamente. Se algum dia você se sentir tentado a esconder quem realmente é, por medo da rejeição, lembre-se, a autenticidade é o que trará as conexões e oportunidades certas. Confie que quem você é já é o suficiente, e essa verdade atrairá uma vida muito mais rica e gratificante. 6. Praticar a resiliência emocional. A resiliência emocional foi uma habilidade que aprendi ao longo dos anos, especialmente em momentos em que parecia que o mundo estava desmoronando ao meu redor. Houve uma fase em que tudo parecia dar errado. Perdi meu emprego, um relacionamento importante terminou, e, de repente, o peso de tudo isso parecia insuportável. Foi nesse momento de desespero que percebi que precisava encontrar uma maneira de enfrentar esses desafios sem me deixar sucumbir. Certa noite, após um dia exaustivo, me vi sozinho em casa, perdido em meus pensamentos. Peguei um livro de estoicismo que estava na prateleira há meses. Ao lê-lo, me deparei com uma citação de Marco Aurélio que transformou minha perspectiva. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essas palavras me fizeram perceber o quanto eu estava permitindo que pensamentos negativos tomassem conta da minha vida. Decidi, então, que era hora de assumir o controle e começar a praticar a resiliência emocional. O primeiro passo foi mudar minha mentalidade. Em vez de ver os desafios como barreiras intransponíveis, comecei a encará-los como oportunidades de crescimento. Lembrei a mim mesmo que todas as dificuldades são temporárias, e que, em última análise, eu possuía a capacidade de superá-las. Desenvolvi uma rotina diária que me ajudou a fortalecer minha resiliência. Cada manhã, dedicava tempo à meditação e escrevia em um diário de gratidão. Esse simples ato de focar nas coisas pelas quais eu era grato me ajudou a encarar o dia com uma perspectiva mais positiva. Também integrei a atividade física na minha rotina, pois percebi que exercitar o corpo trazia benefícios tanto físicos quanto emocionais. Nos momentos mais difíceis, recorri à prática estoica da visualização negativa, imaginando os piores cenários possíveis. Isso me preparou mentalmente para qualquer situação e me ajudou a ver que muitas das minhas preocupações eram exageradas. Ao confrontar meus medos dessa maneira, percebi que eles não eram tão grandes quanto eu imaginava. Outro aspecto fundamental da resiliência emocional foi aprender a aceitar o que eu não podia mudar. Em vez de resistir às circunstâncias, comecei a focar no que estava sob meu controle, em minha atitude e minhas ações. Essa aceitação trouxe uma libertação emocional que me permitiu lidar com os desafios com mais serenidade. Com o tempo, minha capacidade de lidar com o estresse e os contratempos se fortaleceu. Não via mais os problemas como fardos insuportáveis, mas como oportunidades para me fortalecer. Essa mudança de perspectiva não só me ajudou a superar aquela fase difícil, como me preparou para o que viesse a seguir. A resiliência emocional não se desenvolve da noite para o dia, mas com prática e dedicação, é possível fortalecê-la. Hoje, sinto-me mais confiante e preparado para qualquer desafio que a vida me traga. Se algum dia você se sentir derrotado pelas circunstâncias, lembre-se, você tem o poder de mudar sua perspectiva e construir sua resiliência. Cada desafio é uma chance de crescer e descobrir uma força interior que você talvez nem soubesse que existia. 7. A compaixão pelos outros. A compaixão pelos outros sempre foi um valor que admirei, mas nem sempre pratiquei com a constância que deveria. Houve um momento na minha vida em que estava tão imerso em meus próprios problemas que deixei de perceber as lutas de quem estava ao meu redor. Essa foi uma lição difícil, mas essencial, que me mostrou o verdadeiro poder da compaixão. Lembro-me de uma vez em que um amigo próximo enfrentava dificuldades pessoais. Ele tentou compartilhar comigo, mas eu estava tão focado em meus próprios desafios que não consegui oferecer a atenção que ele precisava. Então, um dia, ele me ligou em desespero. Naquele instante, percebi o quanto ele precisava do meu apoio, e a vergonha me atingiu profundamente por não ter estado lá antes. Foi um ponto de virada, e decidi que precisava mudar minha forma de enxergar os outros.
Comecei a estudar sobre compaixão e maneiras de incorporá-la no meu cotidiano. Encontrei uma frase de Epicteto que dizia: "Lembre-se de que os outros também enfrentam suas próprias batalhas." Essas palavras me fizeram entender que cada pessoa carrega seus fardos invisíveis, e que um pequeno gesto de compaixão pode ter um impacto profundo. Passei a praticar atos de bondade diariamente. Desde escutar alguém com atenção até oferecer ajuda sem esperar nada em troca, descobri que esses pequenos gestos não apenas faziam bem ao outro, mas me conectavam de forma mais profunda com o mundo ao meu redor. Além disso, comecei a cultivar a empatia, me colocando no lugar das outras pessoas, buscando compreender suas dores e alegrias. Isso me trouxe mais paciência e compaixão, tanto com amigos e familiares quanto com desconhecidos. Uma vez, em uma longa fila, notei a impaciência das pessoas. Decidi sorrir e fazer um elogio ao desconhecido atrás de mim, e vi seu rosto se iluminar. Às vezes, um pequeno gesto pode transformar o dia de alguém. A prática da compaixão também me ensinou a ser gentil comigo mesmo. Percebi que, para oferecer compaixão genuína aos outros, eu primeiro precisava ser compassivo comigo. Passei a me perdoar pelos meus próprios erros e a me tratar com a mesma compreensão que oferecia aos outros. Essa autocompaixão foi essencial para meu bem-estar emocional e me tornou uma pessoa mais equilibrada e presente para os outros. Hoje, a compaixão faz parte de quem eu sou. Aprendi que não só melhora a vida dos outros, mas também transforma a minha. Se algum dia sentir-se sobrecarregado pelos seus próprios problemas, lembre-se de que não está sozinho. Todos enfrentam suas batalhas, e a compaixão pode ser uma ponte para conexões mais profundas. Em cada ato de bondade, você encontrará mais paz e um propósito renovado para tornar o mundo um pouco melhor. 8. O poder da introspecção. Quando penso no poder da introspecção, sempre me vem à mente uma caminhada solitária pela praia ao amanhecer. A brisa suave do mar e o ritmo constante das ondas criaram um cenário perfeito para uma profunda reflexão. Foi nesse momento, em meio àquela tranquilidade, que me dei conta de quanto eu precisava parar e olhar para dentro de mim. A introspecção não era algo natural para mim, eu vivia em um ritmo frenético, sem tempo para questionar minhas escolhas ou meus sentimentos. Mas naquela manhã, algo mudou. Decidi que, a partir daquele dia, a introspecção seria uma parte essencial da minha vida. Percebi que, para melhorar minha vida e minhas decisões, eu precisava primeiro me entender melhor. Comecei a manter um diário onde, ao final de cada dia, anotava meus pensamentos e sentimentos. Esse simples hábito me ajudou a reconhecer padrões em meu comportamento e nas minhas emoções, coisas que antes eu ignorava completamente. Ao escrever, percebi que muitos dos meus medos se repetiam e que pequenas alegrias, muitas vezes, passavam despercebidas. Essa prática me deu clareza e me ajudou a tomar decisões mais conscientes. Um dos momentos mais transformadores foi quando me deparei com uma frase de Sócrates: "Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida." Essas palavras ressoaram profundamente dentro de mim, reafirmando meu compromisso com a introspecção. Percebi que, para viver plenamente, eu precisava examinar minhas ações, pensamentos e motivações. A introspecção também fortaleceu meus relacionamentos. Quanto mais eu compreendia minhas necessidades e emoções, mais aberta e genuína se tornava a minha comunicação com os outros. Isso melhorou significativamente minhas conexões com amigos e familiares, trazendo mais honestidade e profundidade para essas relações. Em um desses momentos de reflexão, percebi que o medo do fracasso me impedia de tentar novas coisas. Lembrei-me de quantas vezes evitei riscos por medo de não atender às expectativas, e como isso limitou minha vida. Inspirado por uma citação de Marco Aurélio, o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho se torna o caminho. Decidi enfrentar esse medo de frente. Passei a encarar obstáculos como oportunidades para crescimento, ao invés de barreiras intransponíveis. A introspecção me ensinou a ser mais paciente comigo mesmo. Aceitar meus erros como parte do processo de crescimento me trouxe uma paz interior, e ver cada desafio como uma oportunidade de aprender me fez mais resiliente. Com essa autocompreensão, não só me tornei uma pessoa mais forte, mas também mais verdadeira comigo mesmo. Hoje,
vejo na introspecção uma ferramenta essencial para navegar pelos desafios da vida. Esses momentos de reflexão me proporcionaram mais clareza, propósito e sabedoria. Se algum dia se sentir perdido ou confuso, recomendo que reserve um tempo para olhar para dentro. Na quietude da introspecção, você encontrará respostas, uma nova direção e uma paz interior renovada. 9. A dicotomia do controle. A dicotomia do controle, um conceito estoico, mudou completamente a forma como enxergo o mundo. A primeira vez que me deparei com essa ideia, estava em uma situação em que tudo parecia desmoronar. Eu estava no aeroporto, cercado por viajantes frustrados, aguardando um voo atrasado. Naquele instante, tomei uma decisão importante e eu não seria uma vítima das circunstâncias. Foi então que lembrei do ensinamento estoico sobre a dicotomia do controle. O princípio é simples, mas de uma força arrebatadora. Há coisas que podemos controlar e outras que não estão ao nosso alcance. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, deixou isso claro. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essas palavras me proporcionaram uma visão completamente nova de como encarar as dificuldades da vida. Naquele aeroporto, ao invés de ceder à frustração e à raiva, decidi concentrar minha atenção no que estava sob meu controle. Peguei um livro, mergulhei na leitura e, assim, transformei um momento negativo em uma oportunidade para aprender e crescer. Esse simples ajuste de perspectiva me trouxe uma sensação de calma e domínio. Desde então, comecei a aplicar a dicotomia do controle em todos os aspectos da minha vida. Passei a fazer uma lista mental das coisas que estavam ao meu alcance e das que não. Percebi que me preocupar com o que não posso mudar só gerava um desgaste emocional desnecessário. Ao invés disso, focar no que eu podia influenciar me trouxe uma sensação renovada de poder e tranquilidade. No trabalho, isso fez uma enorme diferença. Antes, me desgastava com decisões empresariais que fugiam do meu controle. Com a dicotomia do controle, mudei meu foco para o meu desempenho, para o que eu podia contribuir. Isso não só aumentou minha produtividade, mas também me trouxe mais satisfação e propósito. Nos meus relacionamentos pessoais, a transformação foi igualmente marcante. Deixei de tentar mudar os outros e aceitei que não posso controlar suas ações ou pensamentos. Isso me trouxe mais paciência e compreensão, elevando a qualidade das minhas interações. Ao concentrar minhas energias no que estava sob meu controle e minhas reações e atitudes, consegui construir conexões mais saudáveis e harmoniosas. A dicotomia do controle também se tornou uma aliada contra o estresse e a ansiedade em situações adversas. Sempre que me via diante de um desafio, lembrava a mim mesmo: você não pode controlar tudo, mas pode controlar como reage. Com isso, passei a enfrentar as dificuldades com mais clareza e serenidade. Este princípio é agora uma ferramenta essencial na minha vida. Ele me ensinou a liberar o que não posso mudar e a me dedicar com fervor ao que está em minhas mãos. Se você algum dia se sentir oprimido pelas circunstâncias, lembre-se de que o poder de decidir como responder está sempre com você. Ao focar no que pode controlar, encontrará mais paz e uma sensação de empoderamento que o ajudará a superar qualquer desafio. 10. O poder da gratidão. Descobrir o poder da gratidão foi uma das lições mais transformadoras da minha vida. Houve um tempo em que eu me fixava no que me faltava, em vez de valorizar o que já tinha. Essa mentalidade negativa corroía minha felicidade e meu bem-estar. Até que, um dia, enquanto lia as meditações de Marco Aurélio, me deparei com uma frase que mudou tudo. Cuida para não desprezar o que tens enquanto buscas o que te falta. Essas palavras me fizeram refletir profundamente sobre tudo que eu tomava como certo na vida. Decidi, então, que era hora de mudar, e comecei um diário de gratidão, anotando, todas as noites, 3 coisas pelas quais eu era grato. No início, eram coisas simples: uma conversa agradável com um amigo, um dia de sol, uma refeição saborosa. Mas, logo percebi que havia um vasto universo de bênçãos ao meu redor, muito além do que eu costumava notar. Essa prática diária transformou minha maneira de ver o mundo. Passei a reconhecer as pequenas maravilhas de cada dia, sentindo-me mais pleno e em paz.
A gratidão não apenas elevou meu humor, mas também fortaleceu meus relacionamentos, tornando-os mais profundos e autênticos. Ao expressar gratidão pelas pessoas ao meu redor, percebi como nossos laços se estreitavam. Além disso, a gratidão me deu uma nova abordagem diante dos desafios. Ao invés de focar no que estava errado, comecei a buscar o lado positivo em cada situação. Isso não significa que ignorei os problemas, mas sim que aprendi a enxergar nas dificuldades oportunidades de crescimento e aprendizado. Hoje, a gratidão é um pilar da minha vida. Ela me ensinou a valorizar o presente e a encontrar felicidade nas coisas mais simples. Se você se sentir preso em uma espiral de negatividade, recomendo vivamente que experimente praticar a gratidão. Pode parecer uma mudança pequena, mas o impacto na sua vida será imensurável. Ao incorporar a gratidão no seu dia a dia, você encontrará uma fonte inesgotável de alegria e bem-estar, capaz de transformar sua visão de mundo e de si mesmo. 11. Descobrir sua força interior. Descobrir sua força interior é uma jornada profundamente transformadora. Lembro-me nitidamente de um momento em que me sentia completamente esmagado. Havia perdido meu emprego e, na vida pessoal, tudo parecia desmoronar. Na escuridão desses dias, eu me sentia frágil, sem rumo. Foi então que, ao buscar respostas, me deparei com a filosofia estoica. Uma frase de Sêneca me tocou: não sabemos do que somos capazes até que tentemos. Aquilo acendeu algo dentro de mim. Uma força que, até então, eu não sabia existir. Decidi enfrentar meus medos, meus desafios. Comecei com pequenas metas diárias, por menores que fossem. A cada dia, um passo. Pequeno, mas firme, na direção dos meus sonhos, mesmo que parecessem distantes. Essas pequenas vitórias começaram a somar. Com o tempo, transformaram-se em conquistas poderosas. Foi nesse processo que descobri uma resiliência escondida, uma força adormecida. Os desafios, antes assustadores, agora eram convites ao crescimento. Lembrei-me de outra citação estoica, desta vez de Epicteto: e não é o que te acontece, mas como você reage que importa. Essas palavras se tornaram meu lema. A introspecção também foi um alicerce. Passar tempo em silêncio, refletir sobre minhas emoções, me permitiu mergulhar em mim mesmo, revelando recursos internos que eu nem imaginava. A meditação e o autoconhecimento tornaram-se minhas práticas diárias, meu equilíbrio. Aceitar minhas limitações, ao invés de lutar contra elas, trouxe uma leveza inesperada. A compaixão comigo mesmo me fez, paradoxalmente, mais forte. Essa jornada não apenas me ajudou a superar os obstáculos, mas também me preparou para enfrentar o que quer que venha pela frente com confiança. Se um dia se sentir perdido ou fraco, lembre-se, dentro de você, uma força imensurável aguarda ser revelada. Com perseverança, introspecção e aceitação, você pode encontrá-la. E quando fizer, sua vida se transformará. 12. A importância do silêncio. O valor do silêncio foi algo que levei tempo para descobrir. Em um mundo de ruídos constantes, onde a agitação nunca cessa, eu costumava preencher cada segundo com distrações. Foi apenas quando meu corpo e mente se exauriram, que percebi o quanto precisava do silêncio. Lembro-me de uma tarde, após um dia exaustivo. Cansado, mentalmente drenado, decidi caminhar pelo parque, sem fones, apenas eu e os sons da natureza. Naquele momento, percebi o quão raro era, para mim, estar realmente em silêncio. Sem o barulho externo, meus pensamentos começaram a se ordenar. Pude, finalmente, ouvir minha própria voz interior. Recordei uma frase de Zenão de Sítio: o silêncio é o espaço onde o espírito se encontra consigo mesmo. Essas palavras ressoaram em mim de maneira poderosa. Entendi que evitava o silêncio por medo de enfrentar meus próprios pensamentos. Mas, naquela caminhada, aprendi que o silêncio não é algo a temer, mas sim a acolher. Incorporei momentos de silêncio na minha rotina diária, seja meditando, seja simplesmente ficando em silêncio por alguns minutos ao amanhecer. Esses momentos tornaram-se preciosos para minha reflexão e recarga. Descobri que o silêncio aprimorou minha capacidade de escuta. Aos poucos,
fui me sentindo mais à vontade com o silêncio. Aprendi a ouvir os outros de maneira plena, sem a necessidade de interromper ou preencher pausas. Isso melhorou drasticamente minhas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Além disso, o silêncio me permitiu conectar-me com meus pensamentos e sentimentos de forma muito mais clara. Ao eliminar o ruído externo, pude entender melhor meu mundo interior. Isso trouxe uma paz e uma clareza mental que eu jamais havia experimentado antes. Uma das lições mais poderosas que adotei do estoicismo foi a de Epicteto: e guarda silêncio frequentemente, mas, quando falar, fale com valor. O silêncio não é apenas uma ferramenta de introspecção. Ele torna nossas palavras mais valiosas. Hoje, o silêncio é um tesouro. Ele me ensinou a encontrar paz no caos e a me conectar com minha essência. Se o barulho do mundo sobrecarregar, busque o silêncio. Nele, encontrará uma sabedoria serena, capaz de transformar sua vida. 13. Encontrar a si mesmo. Descobrir a si mesmo é uma das jornadas mais profundas que já percorri. Por muito tempo, vivi à sombra das expectativas alheias, sem perceber que, pouco a pouco, me afastava de quem realmente era. Essa desconexão culminou em uma crise pessoal. Eu me sentia perdido. Então, decidi me afastar de tudo e passar um fim de semana sozinho, em uma cabana na montanha. Sem distrações, enfrentei uma solidão que, no início, me assustou, mas que logo se tornou uma aliada reveladora. Lembrei-me de uma frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Essa verdade se tornou meu guia. Naquela cabana, refleti sobre minha vida, minhas escolhas, meus verdadeiros desejos. Sem o barulho do cotidiano, pude ouvir, pela primeira vez em muito tempo, minha voz interior. Percebi que, em muitos aspectos, eu não estava vivendo para mim, mas para os outros. Decidi mudar. Aos poucos, comecei a me reconectar com minhas paixões esquecidas, como a escrita e a arte. Essas atividades trouxeram de volta partes de mim que estavam adormecidas. Perguntei-me todos os dias: o que realmente me faz feliz? O que eu quero? Como posso ser mais autêntico? Essas reflexões foram essenciais para realinhar minha vida com meus valores e verdadeiros desejos. A meditação guiada focada na autodescoberta foi outra ferramenta valiosa nesse processo. Aos poucos, comecei a aceitar minhas imperfeições e a me perdoar por erros passados. A autocompaixão se mostrou crucial para meu crescimento. Ao me libertar da autocrítica, experimentei uma liberdade e autenticidade que eu nunca havia sentido. Hoje, sinto-me profundamente conectado comigo mesmo. Encontrar a si mesmo é uma jornada contínua, não um destino. Se um dia se sentir perdido, lembre-se, o caminho para dentro de si é o mais valioso que pode trilhar. Explore suas paixões, reflita sobre seus valores e escute sua voz interior. Nesse processo, você encontrará uma fonte de clareza e força que iluminará a sua vida. Espero que esta mensagem tenha sido poderosa e impactante. E parabéns por chegar até o final do vídeo. Isso demonstra seu desejo de crescimento. Se gostou, deixe seu comentário. Não sabe o que comentar? Escreva gratidão, para que eu saiba que assistiu até o fim. Ainda não se inscreveu no canal? Não perca mais tempo, junte-se a nós. O estoicismo está cheio de sabedoria que pode transformar sua vida. Por isso, deixo aqui 2 vídeos repletos de ensinamentos para que você continue sua jornada. Até a próxima!